Bom dia, boa tarde, boa noite. Satisfação tê-lo conosco em mais uma MR, dessa vez falando sobre homens e falando especificamente sobre Novembro Azul. Nós temos a satisfação de ter conosco aqui o Dr. Alcibiades Calderon. Ele não apenas é médico em Brasília, Distrito Federal, e em torno também, né? No Goiás, em Lusiânia, mas também nós temos a honra de tê-lo como nosso pastor auxiliar aqui no nosso ministério. Doutor Alcibiades, o que vem a ser Novembro Azul? O que é isso? Obrigado pela oportunidade, pastor. É uma alegria estar com os irmãos e a gente partilhar da graça de Deus que nos permite cuidar também do nosso corpo, das nossas vidas. O Novembro Azul é uma proposta do Ministério da Saúde no que se refere à prevenção, ou seja, a detecção também precoce e tratamento do câncer de próstata. Aí, dentro dessa questão de detecção, eu lembro das escrituras, e aí eu vou querer ler um texto que está escrito em 1 Coríntios, que diz assim: vigiai, está firmes na fé, portai-vos varonilmente. Então, a vigilância em saúde implica também não somente estar vendo os fatores que são doença, mas que podem conduzir à doença. Então, na realidade, o Novembro Azul tem por objetivo primário a detecção precoce do câncer de próstata. Doutor Alcibiades, falando com o senhor como médico e como pastor, a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Amém. E isso nos ensina o quê? Que por amor a Deus e por amor a nós mesmos, nós teríamos de nos preocupar, nos envolvermos com a questão da saúde do nosso corpo. Agora, o homem, em regra, ele é um pouco relaxado no que diz respeito a cuidados da sua saúde. Isso é verdade? Sim, na realidade eu posso dizer, bom, tenho mexido, sim, tenho tratado homens. No início da carreira eu fazia, como você disse, todologia. Todologia é porque no centro de saúde só havia um profissional que tratava desde crianças até idoso. E aí muitas doenças masculinas a gente tentava tratar. Então o que nós vemos, infelizmente, o homem ele tem menos aderência aos tratamentos convencionais propostos e ele procura menos assistência, até porque parece que a vulnerabilidade coloca em tela de dúvidas a sua autonomia dentro da própria masculinidade. Então, o homem tem menos aderência, menos presença. Era tradicionalmente, hoje está chegando mais. Nós temos campanhas onde o homem chega mais, inclusive, no que se refere a alguns tratamentos feitos com a mulher. Às vezes, é o que eu faço muito pré-natal, muitos homens acompanham também. E isso é uma vantagem. Quando a gente fala em planejamento familiar, muitos homens se dispõem também a fazer parte desse planejamento familiar diante dos métodos que são propostos. Métodos de barreiras, métodos, digamos, de tratamentos definitivos, eles estão mais abertos. Isso pode significar uma mudança na cultura. Porém, ainda estamos muito aquém daquilo que é desejado no que se refere ao homem. Doutor, a gente sabe de ouvir falar e de alertas o tempo todo em relação a nós homens, no que diz respeito ao chamado câncer de próstata.
eu perguntaria o que é exatamente o câncer de próstata e o que seria a prevenção, tanto na perspectiva do primário como do secundário. Bom, câncer de próstata podemos dizer que é uma doença da idade média e uma doença do idoso. Disse-se que todo homem, a partir de uma certa idade, ele tem já alterações já vistas histologicamente na próstata. Então, o câncer não é outra coisa senão uma desordem celular que tem. Se a gente vai ver do ponto de vista mais objetivo, é uma desordem e uma anarquia celular que se dá em determinada parte do corpo onde há um crescimento, às vezes, desmedido e não obedecendo mesmo aos critérios genéticos pelos quais foi criada aquela célula. Ela cresce e se multiplica de uma forma desordenada, levando a comprometimentos de vascularização, a alimentação dela, que é quando nós temos aí degenerações de alguns tipos de câncer, mas na próstata ele aparece-se na idade mais adulta, por isso a recomendação de homens acima de 45 anos, 50 anos, e aí se disse que vai gradativamente aumentando a incidência de câncer de próstata. A prevenção primária, o que é a prevenção primária? Depois, o que seria a prevenção secundária, exatamente? Okay. Quando nós falamos de prevenção primária, nós temos uma ideia, pastor, bastante abrangente. Nós precisamos, sim, considerar aquilo que nós respiramos, aquilo que nós bebemos, aquilo que nós comemos e o estilo de vida que nós temos. Aí, dentro dessas coisas, nós devemos, se nós considerarmos aquilo que nós comemos, é a qualidade dos alimentos que nós ingerimos. Hoje, é claro, se aumenta os cuidados, mas queiramos não, na questão da alimentação e da preservação dos alimentos, se usam substâncias, às vezes, desconhecidas, nas quais vêm agredir o organismo. Na questão de produção, nós sabemos que se usa em grande quantidade agrotóxicos e, no que nós podemos dizer, o uso indiscriminado de alguns tipos de hormônios que a gente não sabe até que ponto de vista, mesmo sendo metabolizados, ingeridos pelo nosso organismo, até que ponto eles afetam as nossas células sadias. Então, a prevenção primária aparece como a alimentação, a necessidade de uma alimentação um pouco mais sadia. Se nós vemos no que nós usamos, às vezes extremamente apurado, mas também, contudo, empobrecido. O nosso arroz é empobrecido, que é o nosso sal, ele é empobrecido porque ele é muito refinado, retirando deles alguns minerais. O nosso açúcar também, por assim dizer, é muito refinado. O leite que nós ingerimos, a conservação do leite, com todo respeito, um leite longa-vida, ele pior que o leite desidratado. Por quê? O leite, naturalmente, ele tem que talhar em pouco tempo. E ele demora meses. Então, tem muitos conservantes que nos levam a alguns tipos de doenças. Então, por isso, nós devemos ter não só uma avaliação de qualidade, como uma avaliação e uma contínua vigilância do conteúdo do que nós estamos comendo, assim como a observação de validade do alimento que ingerimos. Isto que é a comida. Enquanto ao ar, nós sabemos que nós conseguimos poluir muito o ar. Nós temos grandes doenças respiratórias atualmente porque o nosso ar está extremamente poluído. Então, nós já falamos. E água. Hoje nós passamos muito tempo sem água. E se nós vamos ver alguns tipos de doenças do ponto de vista cardiovascular, infartos e às vezes até AVC, derrames,
acontecem também porque nós temos pessoas desidratadas. A ingestão de água é pouca. Se bebemos pouca água, deveríamos tomar mais água. Então, no que se refere à prevenção primária, entra também o nosso estilo de vida. E aí entra o famoso cigarro. O fumo e o álcool aparecem como dois grandes vilões aí. E, sobretudo, o fumo. Ele participa na maioria dos tipos de câncer, seja câncer de pulmões, ou seja, vias respiratórias como todas, né? Desde que a boca, a traqueia e tudo isso, até cânceres digestivos, até cânceres mamários, até cânceres prostáticos, porque o cigarro por si, ele leva a uma calcificação de vasos, a um comprometimento de forma geral, e o que traz na composição também do tabaco, na depuração do tabaco, levava até o próprio alcatrão, que chama, levava a questão de câncer. Então, mudança de estilo de vida. Quando se fala de prevenção primária, tem muito a ver em tudo. É como nós vemos, nós nos expomos ao sol. Nós expomos ao sol, que é o nosso grande presente. Mas nós expomos a que hora? E que filtros solares nós temos? E se a gente vai falar em câncer, o primeiro dos cânceres é o câncer de pele, não o melanoma. Mas os cânceres de pele, por ser o maior órgão do organismo que nós temos, que é a tela da pele, então ele aparece com mais cânceres de tipo vasocelular e espinho celular, que são os mais comuns. É o primeiro de todos os cânceres. Eu já tive dos dois, ou talvez dos três. O melanoma, o espinho celular e o vasocelular pigmentado. E a questão da prevenção secundária. Prevenção secundária, pastor, nós estamos falando, realmente, quando nós falamos de câncer de próstata, nós estamos falando em prevenção secundária. Quando nós falamos de câncer de colo de útero, nós estamos falando em prevenção secundária. Nós falamos hoje com a descoberta de HPV, e alguns HPV são cancerígenos, isso no que se refere a câncer do colo do útero. E, voltando para a próstata, sim, o que nós devemos e queremos é ter a detecção precoce. Se nós sabemos que todo homem, de alguma forma, é candidato a ter câncer de próstata, nós precisamos uma detecção em tempo em que nós possamos curar. Ou seja, é o que se discute em 100% de todas as doenças. Quanto mais cedo, mais fácil e de melhores resultados é o tratamento. No que se refere ao câncer de próstata, é a mesma coisa. A detecção precoce do câncer de próstata é o nosso objetivo. Doutor, normalmente, quando a gente vai a um médico, fazer um check-up ou fazer uma consulta direcionada, normalmente os senhores nos pedem, principalmente assim a partir dos 35, 40 anos, nos pedem um exame chamado PSA. O que é o PSA e qual a importância do PSA nesse processo de cuidados, de prevenção e de tratamento do câncer de próstata? Bom, o PSA, o PSA por si, e vale a pena também lembrar que próstata tem a sua origem de uma palavra grega, prostates, que significa guarda. Então ela está acima das vesículas seminais e ela, de alguma forma, ela é uma glândula que ela está no extremo inferior do abdômen. Então, de onde começa também a uretra masculina. Mas o PSA é uma sigla em inglês, que mais significa o antígeno prostático.
Então, o antígeno prostático, ele começou a ser dosado nos anos 90, recentemente comparado com outros, mas ele não é produzido por células cancerígenas. Ele não é um marcador tumoral ou cancerígeno. Ele é produzido pelas células epiteliais ou pelo envoltório da próstata. Ou seja, esse envoltório, por aquilo que forma a zona periférica, que é dividida a próstata, essa parte periférica, que é mais ou menos 70%, 75% da próstata, é a que produz o PSA. E isso nos permite, de alguma forma, ter uma ideia. Ou seja, alguns consideram normal para os jovens menores de 60 anos até 2,5, até 60 anos 4, e ele vai subindo progressivamente. Mas há condições patológicas em que ele sobe sem ser câncer. Tá certo. Então, assim, a pessoa nunca pode se basear e descansar no resultado único de um PSA, não é isso? Exatamente. E, já que é assim, aí os senhores nos solicitam um exame chamado TOC, o aterrorizador dos homens. Por que isso é o terror dos homens e qual a importância disso? Ele é mais preciso? Por que os senhores fazem tanta questão de que os homens façam o TOC? Na realidade, eu sou mais ginecologista e clínico geral e tenho algumas experiências na área da urologia, já que embriologicamente, como eu disse, embriologicamente, o aparelho gênito urinário, ele é formado junto, e muitas vezes, junto com o urologista, nós temos que fazer alguns procedimentos, e fazemos procedimento que o urologista também faz. Mas o toque é de por si uma forma de poder avaliar consistência, nodulação, irregularidade ao toque de próstata. Ou seja, é uma forma de enxergar com os dedos. A gente começa com o tato e isso, o médico que se esforça no olhar, ele deve ter não somente abrasar no olhar, quando necessita consolar, mas diagnosticar com o olhar. A gente faz uma leitura em algumas doenças de faces. A expressão que vai além das palavras do doente, a forma de marcha, a forma de postura, a forma de falar, muitas vezes nos diz algumas coisas. E algumas coisas, ao olharmos, nós temos, se tem várias faces clássicas, não somente das síndromes, como síndrome de Down, mas nós temos aí a face de base do... Quero dizer com isso, que nós temos que instrumentalizar também os membros e os sinais que vemos para cooperar com o diagnóstico. E o toque, ele vem a cooperar com o diagnóstico. Ele não faz o diagnóstico na totalidade. Logo que o toque, ele ajuda no diagnóstico aproximadamente em 50% dos cânceres de próstata, porque ele não consegue ver, por mais esforço que faça o urologista, não consegue ter uma ideia plena de toda a próstata. É só de parte da próstata. É por isso que, além do toque, às vezes nós lançamos, ou se lança a mão, da ultrassonografia. A ultrassonografia, às vezes, também é temida, porque também se faz transretal, mas ela vai ver os limites, as bordas, os comprometimentos, até onde vai uma lesão. E nós devemos saber que realmente apesar de que é uma doença antiga, são investigações muito recentes da história da humanidade. Se nós falarmos que o PSA tem aproximadamente 30 anos que ele é feito como um exame complementar no diagnóstico, assim, e a ultrassonografia, por assim dizer, ele faça, digamos,
uns 30 anos também do uso dela. Então, nós temos um arsenal propedêutico e de pesquisa muito recente. É claro que a expectativa de vida nossa aumentou nos últimos anos. Com isso, aumentou a incidência de câncer de próstata. Será que aumentou a incidência ou não dava tempo de tê-lo, as pessoas morriam antes? Então, está esse aspecto, pastor. Doutor, assim, existe uma resistência muito grande por parte dos homens, principalmente o pessoal mais de terceira idade para frente. A gente tem que conscientizar esses homens da importância desses exames para a saúde deles e para a qualidade de vida, não é isso? É verdade, pastor, porque muitas vezes, através de um exame local, a gente consegue ter uma ideia clara de uma doença. Aí, só com o exame já nos permite caminhar de alguma forma. É claro, o que a gente teme são doenças mais avançadas. Doenças que muitas vezes nos dá uma perspectiva de cura menor. Por isso que muitas vezes nós temos que criar na cultura a necessidade, sim, de que há que fazer o toque retal. Na realidade, se a gente vai ver do ponto de vista de toda a pesquisa médica, todo exame médico geral deveria incluir o toque retal. Só não é feito por causa da grande dificuldade que se tem. Por quê? Nós não estamos referindo praticamente a próstatas, mas nós temos na região anal e toda essa região que forma o reto, temos também algumas doenças que comprometem. Às vezes nós temos um sangramento nas fezes que a gente não sabe a altura. A gente pressupõe que é mais baixo ou mais alto do tubo digestivo. Lembrando também que os adenomas do tubo digestivo, eles começam a sangrar antes que eles virem câncer, adenocarcinoma. Então, muitas vezes, há uma dificuldade. É claro que isso vai por parte também do médico que explica a necessidade, ou não. Mas desde hoje, com tantas constipações e outros problemas digestivos, mereceria. Então, não precisamos hoje, sim, olhar com mais amplitude, mesmo que nós tenhamos mais métodos complementares por imagens, mas isso não substitui a experiência clínica do terapeuta, nesse caso, do médico, que vai examinar e que tem a responsabilidade de transmitir segurança, respeito e acolhimento, que são as coisas muito importantes na postura do profissional que, digamos, trata com coisas delicadas, como a própria intimidade. Não é a mesma coisa fazer um exame ginecológico, urológico, proctológico, não é a mesma coisa que a gente aferir uma pressão ou fazer uma ausculta do pulmão, uma ausculta do coração. E se torna um exame um pouco mais invasivo à privacidade e por isso que aí a pessoa se encolhe mais. Então o homem se torna, muitas vezes, quando vai ao urologista, um dos melhores cavalheiros. Não, você primeiro. Não, eu vou depois. Não pode ir primeiro. Então, o que acontece? Há uma dificuldade e muitas vezes o que nos preocupa é que quando o homem pede socorro de muitas doenças, ele está, às vezes, em situações em que ele realmente dá pouca chance de tratamento em algumas doenças. O câncer de próstata, ele merece destaque na medicina? Ele merece destaque, pastor, porque dentro de todas as mortes que se dá no Brasil, ou morte por câncer, ou morte do homem, ele soma quase de 7 a 8% das mortes do homem. E esse homem, não podemos dizer homens que já estão praticamente entrando na terceira idade, ou estão na terceira idade. Então, merece muito destaque
aquilo que está se dando hoje pelo Ministério da Saúde e pela sociedade. Doutor, indo para o final, existe uma preocupação assim, objetiva por parte dos órgãos de saúde em relação à saúde específica do homem, em especial na terceira idade? Existe essa preocupação? Existe alguma iniciativa de projeto? O que existe? Na realidade, nós poderíamos ver projetos e legislações nas quais tenta se proteger de uma forma célere, rápida, o atendimento a pessoas que já estão com problemas e o diagnóstico definitivo de câncer. Então, nesse aspecto, nós vemos posturas governamentais, propostas do Ministério da Saúde. É claro, nós temos no Brasil grandes desafios, porque nós não temos uma cultura em saúde, por assim dizer. Ou seja, quando nós falamos de prevenção primária, parece uma conversa um pouco oca. E quando nós falamos de prevenção secundária, parece uma invasão a certos valores. Então, por parte do homem, hoje se está aceitando aos poucos, enquanto a mulher ela procura espontaneamente a ajuda no que se refere à descoberta de algumas patologias que o homem muitas vezes deixa para trás. Por isso existe a proposta já do Ministério da Saúde, por isso nós temos um quadro aqui. Vamos lá, vamos ver. Nós temos um quadro que nos mostra praticamente o que é estratégia. Aqui nós temos, viu? A estratégia de saúde do homem. E nós precisamos, de baixo para cima, ver tudo o que nós temos, porque a violência, o homem quem comete mais violência e quem sofre mais violência. A quantidade de anos perdidos por violências, do ponto de vista física, por armas de fogo, por arma branca, por violência no trânsito. Quanto se perde de vidas, de anos perdidos, de anos de produção por causa disso. E na abordagem da estratégia de saúde do homem, pensa-se também de tudo isso. Os homens de 20 anos até 59 anos, muitas vezes, eles não procuram espontaneamente um posto de saúde para fazer uma avaliação. Mas na própria paternidade responsável, na procriação responsável, hoje é necessário que nós tenhamos uma estratégia de alcance do homem. Então nós temos hoje, no que se refere a quê? A violência, ao problema de síndromes e doenças mentais que se acentua no homem pelo aumento de quê? Pelo aumento do uso de drogas. Então nós temos hoje um problema muito sério no que se refere na saúde e na condução do homem, porque o homem fuma mais, ele bebe mais, ele usa mais drogas e ele tem mais delícias do ponto de vista da violência, e ele morre mais por acidente de trabalho, até 20 vezes mais que a mulher por acidente de trabalho. E dentro desses hábitos do homem, aparecem mais as doenças gastrointestinais, adenoma, o que chama adenoma do intestino e adenocarcinoma, e tudo isso no homem são mais comuns. As doenças digestivas, até pela ingestão de álcool, é o homem que tem mais cirrose hepática. Então, na realidade, há mais doenças, assim como as doenças pneumônicas, há mais pneumonias no homem que na mulher. E chegamos, na parte de doenças cardiovasculares. O homem infarta muito mais. O homem morre mais por algumas coisas. Isso para lembrar que nós homens vivemos de 6 a 8 anos, vivemos menos que as mulheres. E uma das coisas que se dá, um dos fatores que se dá aqui, porque a alta densidade ou a alta quantidade de pessoas que morrem
de jovens em vida produtiva de homem se dá na faixa vai desde os 12 anos até os 59 anos. Até chegarmos no que nós discutimos hoje. Né? A atividade praticamente exercida pelo urologista, por alguns clínicos, que é o programa de detecção precoce de câncer de próstata, que envolve o PSA. Já nós sabemos que a dosagem do PSA, quando está um nível 10 de 10 nanogramas, já isso indica que nós devemos fazer uma biópsia, já só pelo PSA. Mas o PSA aumentado, ele pode aumentar também em outras condições, como são as chamadas prostatites. Prostatites e outras doenças que acometem a próstata. O manuseio da próstata também, às vezes, em algumas sondas vesicais, também aumenta o nível de PSA. E deixando bem claro que alguns tipos de câncer também não são detectáveis através do PSA. Às vezes o PSA pode ser normal e tem um câncer. E nós temos alguns tipos de doenças que podem, para alguns, facilitar mais o uso de alguns remédios. A própria obesidade vista, mas obesidade com o uso de insulina. Porque parece que os receptores dos hormônios de crescimento também afetam a próstata. E aí o que acontece? O uso de insulina, ele merece o destaque do clínico no aumento de câncer de próstata e de mama na mulher. Mas aí estudo, por outro lado, no diabetes tipo 2, parece que a metformina, que é tão usada, ela protege um pouco a próstata no que se refere a essa doença. Mas, enquanto a próstata, cabe nos dizer, sim, que muitas vezes os sintomas que mais chamam a atenção, sim, pode ser a nictúria, ou seja, levantar muitas vezes à noite para urinar, um jato urinário fino, pode chamar a atenção a um estrangulamento da próstata, porque a próstata é uma glândula que abraça a uretra masculina saindo da bexiga. Abraça, mas nem todo estrangulamento, nem toda retenção urinária quer dizer que é próstata, que é doença maligna de próstata. Às vezes nós temos a chamada HPV. HPV é hiperplasia benigna de próstata, que é muito mais comum que o câncer e que às vezes estrangula a próstata. Mas lembrando-se que com a ajuda do PSA, do toque retal e da ultrassonografia, nós chegamos a alguns diagnósticos presuntivos, e aí seria presuntivo de câncer, e que só com a biópsia, ou seja, com a avaliação histopatológica, é que nós temos a certeza. Mas, enquanto o homem merece-se muitos destaques na proteção à saúde do homem, no resgate da personalidade e do papel do homem desde a criança até a vida adulta. Muito bem, então, já chegando para o final, doutor, eu queria deixar só mais uma perguntinha aqui, só a título assim, de curiosidade mesmo. As doenças prostáticas, elas têm alguma relação com a frequência das práticas sexuais? Não é provado, pastor. Agora, se algumas doenças venéreas podem afetar indiretamente, ou seja, levar a irritações da próstata, levar a ter alguns tipos de câncer, mas não diretamente na próstata. Não podemos ter câncer, muitas vezes, de pênis, de outros lugares, por causa disso. A prática, na realidade, não. Devemos lembrar, sim, que a personalidade, que a atitude do homem, tudo movido pelos androgênios. O que faz que nós tenhamos alguma postura masculina em todo é a presença dos androgênios. Porém, a regularização das atividades depende praticamente, podemos dizer, do casal. Há homens que têm
têm dificuldades por algumas doenças, eles vivem aparentemente bem sem atividade sexual. O que nós podemos dizer é que, assim, de determinada idade, duas coisas afetam muito o homem na que se refere à atividade sexual, que é a demência e é a depressão. Quando há um problema na esfera sexual, nós devemos estar diante de duas coisas. O homem, digamos que estando velho, ele tem muita apetência sexual, que seria contrário quando os androgênios já estão em declive, onde está a chamada andropausa ou viropausa. A viropausa mais do latim, mas a andropausa mais do grego, ou seja, onde a queda dos hormônios se dão, ele deveria ter menos libido. Agora, a pessoa que tem um deslize mental se apresenta como, às vezes, como um inapetente. E a pessoa que tem depressões se apresenta como um inapetente. Então, assim, e não tem, digamos, afeta em parte a próstata, que a próstata ela é um guardião. Quando se mexe com a próstata, se mexe parte com as glândulas seminais. Então, ela tanto deposita como mas é responsável também pelo cheiro característico do sêmen, é a próstata. Então, o homem prostatemizado, ou que tem não tem os cheiros característicos que dá a próstata. Então, a próstata ela começa a sangrar e dentro do aparelho genital masculino, ele é o campeão de câncer, por assim dizer. Que nós temos tem câncer de testículo, sim, pastor. Em câncer de testículo, por exemplo, muitas vezes o que a gente recomenda para alguns pais, a criança ao nascer. A criança ao nascer é necessário que se veja se tem os grãos na bolsa escrotal. Que se não tem grãos, não tem testículo na bolsa escrotal, ele tem que descer. Que é um testículo que se encontra muitas vezes no abdômen inferior, até os 18, 20 anos, ele é candidato forte a ter um câncer de testículo. E aí tem que fazer uma castração. Então, é necessário que muitas vezes, ao examinar a criança, você vê que tem, com o cuidado de não machucar. Então, muitas vezes, desde cedo, por isso que a orientação e a educação em saúde é tão importante. É como na menininha, muitas vezes eu tenho visto muita menininha, outroras, onde a mãe está assustada. Ela está selada, não tem nada. Então, tem que explicar, tem que mostrar que houve algum processo infeccioso e que depois vai separar o ósseo vaginal para a gente. Então, tudo isso já começa desde a questão da prostatectomia ou a circuncisão, que se discute muitas vezes no que se refere à prevenção de câncer de pênis. Homens circuncisos, eles têm menos, por questões até de higiene local. E até se discutia antigamente por alguns ginecologistas antigos, Jeff Coach, ou antigo, não importa o nome, discutia que entre os judeus, árabes, alguns povos tinham menos câncer de colo do útero porque os homens eram circuncisos. Mas hoje não, mas isso só voltando da importância da informação de como que é necessário que todos nós cooperemos com a saúde e não deleguemos muitas vezes a profissionais a responsabilidade que também nós temos de gerar, de ter saúde. Por isso que, pastor, eu trazia até uma luva comigo como importante, mas eu deixei para lá, deve estar por aqui, como importante termos, como os homens têm medo de luva. Qual que é o medo de luva? Quando chega lá no proctologista, e não tanto falando agora, urologista, e o urologista faz assim. Agora... Agora vai você primeiro. Não se preocupe, entendeu? Eu vou fazer um exame. E aí pronto, coloca uma luva. Certo? E nessa luva colocar algumas coisas que são importantes para mim.
nós devemos ter acolhimento. Nós devemos ter acolhimento, que é o que aparece aqui na luva primeiro. Nós devemos ter uma busca ativa. Como assim? Devemos saber que aquele que tem parentes que tiveram câncer de próstata são mais candidatos e que a sua frequência e sua incidência aumenta mais. Nós devemos ter uma construção de métodos e de fluxos e de tratamentos, assim como nós precisamos ter uma construção do caráter do homem. Hoje nós precisamos ter um caráter do homem que ele é mais responsável, mais participativo, menos machista e mais varonil. E nós devemos, isso aqui, ter uma dedicação, ter uma constância, ter uma excelência, como eu coloquei aqui. E não ter tanto medo naquilo que eu coloco aqui, ao toque retal. Que ninguém, isso não vai tirar a hombridade, a dignidade de nenhum homem. É necessário o toque retal. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, queridos, fica aí. Eu estava pensando em tudo isso que foi dito, que é uma questão de amor, né? Exatamente. É amor pelo templo do Espírito Santo de Deus. Deus fica feliz em que eu cuide do templo dele, ele mora dentro de mim. É uma questão de amor à vida, à existência, à qualidade de vida que eu tenho. E é uma questão de amor para com os meus, para com a esposa, para com os filhos. Porque imagina o sofrimento de uma esposa e dos filhos tendo um pai, tendo um marido doente. Então é uma questão de amor. Então vamos nos cuidar, vamos jogar fora os preconceitos e as tradições, né, que nos intimidaram e vamos nos cuidar. Não é isso, doutor? Exatamente, meu pastor. Muito bem. Deus seja louvado. Muito bem. Nós vamos estar encerrando. Eu queria fazer uma oração por você, por todos nós também, em especial nós homens, e que nesse mês de novembro, a extensão do mês de novembro todo, tenhamos bastante instrução e bastante reação a essas instruções, porque não basta a gente ouvir, né? Não basta entender, não basta ver vídeos, é preciso reagir, né? É preciso tomar alguma atitude. Né? Só lembrando, pastor, nós temos uma live muito didática e muito oportuna que nós podemos acompanhar a esta entrevista. Isso, vamos colocar logo na sequência, não deixe de ver, logo na sequência, talvez até mais detalhado, né? Com mais detalhes, mais tempo, duração, é a recomendação sua, né? Vamos ver logo na sequência, encerrando aqui, continue vendo a live e vendo esse vídeo. Deixa eu orar. Deus, em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado, meu Pai. Eu agradeço de todo o meu coração pela vida do Dr. Alcibiades, por esse momento, pela vida de cada um dos teus filhos que proporcionaram essa condição de estarmos transmitindo, Senhor, essas reflexões e essas exortações. Dá-nos a graça e a disposição para cuidarmos do templo do Espírito Santo, Amém, que é o nosso corpo. Nós queremos fazer isso tudo, Deus, por amor a Ti em primeiro lugar e por amor a nós mesmos, à vida e aos nossos familiares, amigos, enfim. Nós queremos fazer tudo por amor. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, Deus te abençoa, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Novembro Azul é o mês mundial de combate ao câncer de próstata. O câncer de próstata, tipo mais comum entre os homens, é a causa de morte de 28,6% da população masculina que desenvolve neoplasias malignas. No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata, segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional do Câncer. Histórico familiar da doença, como pai, irmão e tio, além da obesidade, são fatores que aumentam o risco de desenvolvimento do câncer. Outro dado importante é que homens negros sofrem maior incidência deste tipo de câncer. Por isso, atenção! Na fase inicial, o câncer de próstata não apresenta sintomas e, quando alguns sinais começam a aparecer, cerca de 95% dos tumores já estão em fase avançada, dificultando a cura. Na fase avançada, os sintomas são dor óssea, dores ao urinar,
vontade de urinar com frequência, presença de sangue na urina e ou no sêmen. A única forma de garantir a cura do câncer de próstata é o diagnóstico precoce. Mesmo na ausência de sintomas, homens a partir dos 45 anos com fatores de risco ou 50 sem estes fatores devem ir ao urologista para conversar sobre o exame de toque retal, que permite a nós médicos avaliar alterações da glândula, como endurecimento e presença de nódulos suspeitos, e sobre o exame de sangue PSA. O cuidado com a sua saúde deve estar presente o ano inteiro. Por isso, homens, façam seus exames de prevenção. Não deixe sua saúde para depois. Homens, se cuidem. Unimax, administradora e consultoria de benefícios.